é te relembrar que você sempre irá recomeçar, mas que recomeçar não significa começar do zero. E fazer esse esforço de tipo, quais são os gatilhos mentais da memória que o meu corpo tem que me colocam num estado de lembrança de que eu voltarei para a atividade física. E é muito louco, porque esse recomeçar, e eu sinto que na vida a gente recomeça quase todos os dias, que na verdade nenhum deles é em vão. Todos os ciclos servem por um propósito. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Malu, eu falo de autoestima, espiritualidade e desenvolvimento pessoal aqui no YouTube e no Instagram. Então se você não me segue nas outras redes, não deixe de me seguir e me acompanhar. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Me ajuda muito a ver que o canal está se movimentando, está crescendo e também para disseminar essas palavras para outras pessoas. Então o tema de hoje, o que eu senti muito foi sobre o recomeçar. Eu queria contar o recomeçar através de uma história pessoal. Sinto que isso acontece constantemente na nossa vida. Na nossa vida a gente está sempre recomeçando. E a gente, na verdade, não é que a gente tem que se frustrar toda vez que a gente recomeça. Todo recomeço é diferente do anterior, porque você já tem a bagagem adquirida na outra etapa. Para ilustrar isso, eu vou contar uma história da minha vida mesmo, que eu sempre fui uma pessoa, desde os meus 18 anos, eu gosto de musculação. Então eu fiz musculação por muito tempo. E realmente a musculação foi muito importante em grande tempo da minha vida. Para quem não sabe, eu tinha um canal fitness, eu tinha um Instagram na época que era meio com cara de Snapchat, de relatos da minha vida. E esse Instagram até cresceu, tinha quase 300 seguidores, mas depois de um período eu gostava de musculação, eu divulgava dicas sobre como ler rótulo, como fazer atividade física para motivar as pessoas. E aí o que aconteceu foi que eu fui morar na Holanda. E quando eu fui morar na Holanda, passei 6 meses lá, o exercício físico foi pro beleléu. Tipo assim, eu não fazia atividade física. E aquele perfil parou de fazer sentido na minha vida, porque eu comecei a ver que eu tava falando sobre exercício e na verdade eu queria só mostrar pros meus amigos. Então esse canal acabou morrendo. E quando ele morreu, morreu também a minha versão fitness, vamos dizer assim. Ao longo dessa minha experiência de 5 meses lá, eu vivi uma constante retomada de exercício físico. Então ai meu Deus, lá vou eu de novo fazer exercício físico. Sendo que eu sou leonina com ascendente sagitário, então eu já tenho muito fogo dentro de mim. Não era muito esforço botar a roupa e recomeçar. Mas foi, e se tornou muito pesado pra mim o lance do exercício físico. E durante a pandemia, eu imagino que pra maioria de nós, foi um período muito difícil pra mim. Que o exercício físico, tipo assim, eu não conseguia levantar pra fazer. Era sempre ai, lá vou eu. Principalmente 2020. 21 e 22 eu acho que as coisas foram se retomando. Mas em 2020 era assim, nossa senhora, lá vou eu fazer mais uma vez. Então era um esforço ter que pensar nisso. Foi um esforço voltar a retomar os hábitos, porque eu também comecei a me inclinar mais para yoga. E a yoga e a musculação são energias completamente opostas. Porque a yoga pede mais flexibilidade, ela não exige tanto massa muscular. É claro que se você tem uma boa massa muscular, você não se lesiona, ajuda muito na sua performance. Mas o treino de musculação não era algo que estava me atraindo, estava me atraindo algo mais que fosse para relaxar, para alongar, para abrir o meu corpo. E aí eu consegui retomar e reconciliar mais ou menos o treino de força e a yoga. E o que aconteceu foi que no ano passado eu passei 1 ano fora. E nesse 1 ano fora, parecia que tipo, eu nunca tinha feito exercício nem yoga em toda a minha vida. Porque nesse ano fora eu não realizei atividade física. Nenhuma. Gente, assim, imagina, eu era sempre muito disciplinada. Quem me segue no Instagram sabe, eu sempre posto semanalmente indo à academia ou realizando yoga. E eu não fiz nada por 8 meses. E é impressionante o impacto do sedentarismo na nossa vida. Porque quanto menos você faz, menos você quer fazer. Então eu não fui pra yoga meses, nem subi num tapete por meses. Toda vez que eu subia, era tipo assim, não acredito que eu tô pagando os meus pecados aqui de novo. Isso rolou por vários meses, eu ganhei muito peso. Na época, o meu namorado foi me visitar em outubro do ano passado, e quando ele foi embora, eu falei pra ele, chega. Eu, tipo assim,
o dia que você for embora daqui, eu vou me matricular na academia. E foi dito e feito, ele foi embora e eu me matriculei na academia. E, gente, eu comecei a reutilizar todo o meu arsenal de experiências, de tudo que eu fazia pra entrar no modo academia. Então, na época, hoje em dia eu não tomo mais e não recomendo, mas eu gostava de Bulletproof Coffee, que ele é um café com TCM. Tomava aquilo, eu busquei, eu não sei como, eu procurei na Amazon, achei onde vendia Bulletproof Coffee lá na Espanha. Tomava aquilo e já botava a roupa, e era assim, eu irei. E fazer esse esforço de tipo, quais são os gatilhos mentais da memória que o meu corpo tem que me colocam num estado de lembrança de que eu voltarei para a atividade física. E é muito louco, porque esse recomeçar, e eu sinto que na vida a gente recomeça quase todos os dias, né? Então hoje eu recomecei e amanhã eu recomeço. E são recomeços de ciclos, recomeços de dias, de curtos e longos ciclos, que na verdade nenhum deles é em vão. Todos os ciclos servem por um propósito. Então eu sinto que se eu tivesse que começar a academia do 0000 lá na Espanha, eu teria feito muito mais esforço do que essa. Eu sinto que eu fiz uma escolha muito inteligente de usar os meus gatilhos mentais, de acionar o meu corpo de modo em que ele entenda que nós iremos à academia e relembrar os meus hábitos em uma situação, contexto, cidade, temperatura, porque era muito frio. Tipo, janeiro, pensa, eu comecei a malhar em outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu voltei em março pro Brasil. Foram 6 meses aí que eu voltei a praticar atividade física. Foi muito difícil. Era um esforço que eu falava, meu Deus, tá muito frio. E aí ia botar 58 casacos, sendo que na academia você vai chegar e vai tirar todos os 58 casacos. Realmente, eu sinto que tudo isso que a gente faz nos fortalece para a próxima etapa. Então, o propósito desse vídeo é te relembrar que você sempre irá recomeçar, mas que recomeçar não significa começar do zero. Recomeçar significa que você tem todo um arsenal de experiências, todas umas vivências, conhecimentos adquiridos em outras fases da sua vida e que eles vão ser reaproveitados, reciclados e renovados para uma nova fase. Serão reutilizados para esse seu novo momento e que vão ser lapidados nessa nova fase. O Ashtanga Yoga, por exemplo, ela pra mim, eu amo, mas é uma prática que é muito ingrata. Porque o Ashtanga Yoga, é o que eu pratico e eu amo, mas ao mesmo tempo é uma relação de amo, mas eu quero largar quase todos os dias. Mas ele me ensina muito sobre esse poder mental, esse poder da mente. Eu sinto que assim, o corpo, né, ele vai cedendo às posturas. Então não é algo que, tipo assim, são viradas de braço que a minha própria fisioterapeuta fala, Malu, isso não é anatômico. E aí eu falo, mas é a sequência, eu vou ter que fazer. E é observar como mesmo o que é desconfortável para o corpo, o que não é anatômico, o que não é orgânico, com o tempo cede. E o Ashtanga Yoga, para quem não sabe, é uma sequência fixa. Todo dia que você se apresenta, você realiza a mesma coisa. Só que o elemento que muda é você. E você muda todos os dias. Então o Ashtanga Yoga, ele favorece a autopercepção. Porque você está imerso dentro do seu corpo. Porque você não precisa pensar... Claro que você precisa ser consciente dos movimentos que você faz. Mas não é todo dia uma descoberta. Ele é todo dia uma autodescoberta. Eu acho isso muito bonito, porque sou praticante mais ou menos desde do meio de 2021. Eu pratiquei até o início de 2022. E 2022 eu não pratiquei durante um ano inteiro. Então, a postura que eu parei chama Marichasana Day. Eu só retomei ela, e eu já estou no Brasil desde março de 2023, eu só retomei ela em setembro. E quando eu voltei para o Brasil no início desse ano, a minha professora falou, Malu, volta a várias casas e vamos reganhar isso. Vamos adquirir novas consciências. Então, para você ver, o corpo, e eu acho que assim como a musculação, ele atrofia e hipertrofia. Então, eu recomecei a prática de um estágio muito anterior ao que eu estava. E aí eu comecei um processo de fisioterapia, de melhorar o quadril, melhorar a extensão do meu tronco, porque nesse tempo o meu corpo mudou. Eu tava na minha terapia, falei pra minha terapeuta, Fabi, eu cheguei no ponto onde eu parei há um ano atrás. Mais de um ano atrás.
E eu falei pra ela, e eu cheguei nesse lugar e a conclusão que eu cheguei sobre mim foi que o meu corpo mudou. E olha como é um refinamento, né, dos sentidos, de entender que em um ano a gente muda muito. E as nossas experiências mudam o nosso corpo e moldam o nosso corpo. E que as nossas alimentações, os nossos hábitos, tudo que a gente faz com esse veículo tá trazendo lembranças, couraças, memórias para deixar esse corpo do jeito que ele tá. Então eu cheguei nessa postura, né? Então você tem que fazer toda a sequência até determinado ponto. E aí o seu mestre, o seu professor vai te indicar a próxima postura. E quando eu voltei pro Brasil no início desse ano, a minha professora falou, Malu, volta várias casas. E para isso eu fiz um processo também de fisioterapia do quadril que me ajudou a ir ganhando novas percepções sobre a mesma postura. Então entrar na postura de um outro jeito, com outra cabeça, com outro estado emocional, mental e físico. E aí quando eu chego na mesma postura eu falo, uau, o meu corpo mudou. É aquela coisa meio Heráclito, você nunca atravessa o mesmo rio 2 vezes? Porque você muda o rio, muda, a água se renova, quem você é, quem deixa de ser. E a postura, né, são muitas torções na yoga. Então quando você torce, você elimina coisas, você tira, você fica só com o essencial, porque a torção ela é desconfortável mesmo. Então esse é um vídeo reflexão, desabafo, contação de história, para falar sobre esse não ter medo de recomeçar. Que toda vez que você recomeça, você não recomeça do zero. Você recomeça com todo um arsenal de bagagens que você veio adquirindo e que de alguma forma te serviu para você chegar ao ponto que você está. Então se agora em 2024 você vai recomeçar a fazer exercício físico, você vai recomeçar a fazer meditação, se você vai recomeçar, seja qual for o hábito ou prática que você deseja recomeçar, lembre-se que você não recomeça do zero. Você recomeça com toda a consciência de tudo que te aconteceu até aqui. E isso é muito bom. Isso é maturidade, isso é experiência. E na vida a gente vai recomeçar várias e várias vezes. E eu fiquei refletindo sobre isso. A musculação, por exemplo, eu lembro que eu tive uma vez, há muitos anos atrás, um personal que dizia: o que você faz em um mês de treino, você perde em 2 semanas sem treinar. Aí eu falei, mano, que esporte ingrato. Você faz um mês de treino perfeito, em 2 semanas sem treinar você perde o que você fez em um mês. Então no fim, a vida é sempre isso, hora você tá malhando, hora você desistiu, aí você volta, aí você taranã, aí você saiu de férias, aí você não praticou, aí você ficou doente, você não praticou, aí você consegue fazer um mês perfeito. E aí depois a vida vai te jogando imprevistos, e a vida, e a dança. E o importante é entender que esse é o ciclo natural da vida. É fazer as pazes com essa ciclicidade, com esses movimentos. E não sofrer. Entender que faz parte de um movimento saudável de vida ter os imprevistos. Que se fosse tudo robô assim, não se chamaria vida. Chamaria máquina, robô, linearidade. E não é assim. Nesse canal eu já falo muito sobre essas ciclicidades, com a gente respeitar esses movimentos que a vida faz interno e externo. Certo? Então essa foi uma reflexão, desabafo, mistureba, joga tudo na máquina de lavar e devolve pra vocês. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim, compartilha com seus amigos. Não deixe de deixar um comentário aqui pra mim, que eu leio todos e respondo vocês. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem. Tchau!